Oi pessoal, sou Paulo Lima do canal Prof TV e hoje eu vou trabalhar com vocês o aplicativo Artsteps. O que esse site faz? Ele vai criar para vocês uma exposição virtual, em realidade virtual. Isso mesmo, olha aqui, ó. Eu já tenho aqui na entrada do site, eu tenho um modelo de como funciona essa exposição. Por que isso é útil para a gente? Vamos pensar hoje nos tempos de pandemia. Muitas vezes na escola você tem aí uma apresentação de trabalho, de projeto, as artes dos seus alunos que você quer mostrar para a escola ou para os pais e não fica tão seguro de fazer isso presencial. Então você pode coletar, digitalizar, gravar vídeos e mostrar todos esses trabalhos nesse espaço virtual aqui. Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês todos os passos para você criar sua própria exposição virtual. Primeira coisa que você pode perguntar, mas está tudo em inglês, o que eu faço? Como eu estou no ambiente aqui do Google Chrome, eu já clico com o botão da direita aqui e peço para traduzir para o português. Aí ele vai fazer a tradução, fica tudo na nossa linguagem, né? Eu faço o login com o Google, tem outras maneiras de você fazer login, mas eu acho que com o Google fica mais simples. E você também tem à disposição os aplicativos nativos para Android e para iOS, para o iPhone ou para o iPad. Então você pode assistir ou criar seus próprios locais virtuais nesses dispositivos. Então eu vou entrar aqui no botão Crio e aqui eu já tenho o meu espaço de design. Aqui percebam que eu já tenho o espaço da exposição, ele está em branco, né? Como é que eu giro isso aqui para todos os lados, esse 3D? Eu clico com o botão da esquerda e mexo o mouse. A mesma coisa para eu ampliar ou diminuir a tela aqui, eu vou rolar aquele botãozinho de rolagem do mouse. Aqui na esquerda vocês têm modelos de exposição e você pode criar seu próprio espaço. Tá? Então são 5 passos para a gente criar uma exposição virtual. Você vai definir o espaço, você vai pintar as paredes, colocar texturas no chão, colocar grama, colocar tijolos. Você vai colocar os seus artefatos, ou seja, suas imagens, seus vídeos, eventualmente algum expositor que você queira colocar, um balcão ou então uma moldura de quadro. Você pode, se quiser, fazer um plano guiado, um tour guiado, ou seja, quando a pessoa começar nessa exposição, automaticamente vai ser levada através dela, com narração ou não, né? E depois você publica a sua exposição. Tudo isso gratuitamente. Então, primeiro eu vou rapidinho mostrar, se vocês fossem criar o seu próprio local de exposição, é nesse primeiro aqui, tá? E aí eu tenho as ferramentas de construção, que são as paredes e as portas. Como é que eu faço? É muito simples. Eu vou mexer aqui, vou deixar ele um pouquinho ampliado. Vou clicar nas paredes, eu só clico, não arrasta, tá? Você clica na parede e quando você vem aqui, ele coloca um ponto. Onde é que você quer começar? Quero começar aqui, clica com o mouse e arrasta. Ó, e ele vai dizendo quantos metros tem nessa maquete a sua parede. Vou fazer uma exposição com 25 metros. Nesse mesmo ponto, tá? Eu clico e arrasto para baixo, para fazer mais uma parede, 25 metros também. Vou clicar no mesmo ponto, então eu não mexi, porque se eu mexer para cá, ele vai começar a construir uma parede daqui para lá. Não, eu quero que ele comece aqui, eu quero um espaço fechado. Vou clicar e arrastar no ponto aqui para a esquerda, até chegar nos 25 metros. Pode ver que ele já fez uma linha guia dizendo, ó, você está alinhado com a parede lá de cima. E aí eu clico aqui no último ponto e fecho a minha parede aqui, certo? Então eu tenho as paredes externas e aí eu poderia construir aqui dentro, ele já colocou o piso para mim, tá? Salvou direitinho. Eu poderia construir aqui dentro divisórias internas, no formato que eu quisesse, ou na orientação que eu quiser fazer. Pronto, vamos dizer que eu quisesse uma exposição desse jeito. Tá? E aí eu vou colocar a porta, preciso de uma porta de entrada, então cliquei aqui, não arrastei nada, tá? E eu posso colocar a porta em qualquer lugar que eu quiser. Coloquei a porta aqui e aí eu movo, esse aqui é o símbolo que mostra a minha orientação de entrada, então eu posso movimentá-lo para cá
E esse símbolo mostra aqui a orientação da pessoa quando ela começar a visita à sua exposição. Então, se eu clicar na pessoa aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom para vocês verem direitinho. Quando eu clicar na pessoa e mudar de cor, eu posso movimentá-la para qualquer lugar. Eu vou deixar ela bem na entrada da porta. E quando eu clico no triângulo, eu consigo mover a orientação, tá? Então, vamos deixar assim, que é como eu quero que a pessoa enxergue o meu local. Aí eu posso ir para o design e aqui eu tenho as cores e as texturas. Por exemplo, eu quero isso aqui gramado, essa parte cinza aqui eu quero um gramado. Então eu clico ali e aplico no chão. Mesma coisa as paredes, eu posso escolher uma textura de tijolos aqui grandes nessa parte de fora. Aí eu posso contornar tudo aqui e fazer a aplicação. E por dentro eu posso colocar uma textura quadriculada, por exemplo. Então aqui vocês vão fazer todo o design do espaço de vocês. E aqui que entram todas aquelas expositores que eu falei para vocês, né? Então deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. Por exemplo, eu posso colocar essa bancadinha aqui, eu posso colocar esse totem aqui. E o que são essas setas? Essas setas são o seguinte, ó, quando eu clico em qualquer elemento aqui na tela de exposição, eu tenho aqui um cursor para mover, para rotar, para fazer escala e para apagar. Então eu estou aqui no de mover, quando eu clico no quadrado, eu consigo mover a minha caixinha, tá? Se eu mexer aqui no rotacionar, eu tenho os eixos e aí eu consigo mexer ela no sentido horário, anti-horário, inclinar. E a escala, mesma coisa, só que aí eu aumento de tamanho. Tá? Se eu pegar no quadradinho ou se eu pegar em qualquer um dos eixos, eu consigo aumentar ela no eixo. Para isso que funciona esses cursores aqui. Então perceba, quando eu volto aqui no meu perfil, eu já tenho aqui uma exposição sem título, ainda está privada, não publiquei e não tem nem capa, né? Então depois a gente vai agora fazer o processo completo para vocês entenderem como é que eu publico tudo direitinho, tá? Então eu vou criar uma nova e eu vou utilizar um dos modelos de exibição prontos, tá? Aqui tem um truquezinho para vocês, o que acontece? Eu não sei porque eles não colocaram uma barra de rolagem aqui, porque tem mais 2 para baixo. Mas o que eu faço aqui? Tá? Eu entro no zoom da página e diminuo um pouquinho e aí já aparecem os espaços aqui. Eles vão colocar mais depois, tá? Esse espaço aqui eu gosto muito. Escolhi esse espaço, vocês vão ver que é bem legal. E vamos colocar de volta lá para o tamanho normal de 100% no zoom. Então olha aqui, é um espaço, né? Parece um H, ele tem 2 portas, tá? Ele já tem algumas paredes internas para exibição. Na verdade você vai poder pendurar teus quadros, os teus posters, o desenho da molecada nas paredes em qualquer lugar, tá? E eu gosto de assumir que a entrada dessa minha galeria de arte é uma dessas portas aqui. Então o que eu vou fazer? Lembram? Eu vou pegar aqui o nosso indicador de início e vou colocá-lo bem aqui. E eu quero que ele, claro, comece olhando para a porta. O design no meu espaço eu não consigo mudar porque esse aqui é um template já pronto. Então ele entende que você vai querer usar esse template da forma que ele está. Então o próximo passo é nós adicionarmos os nossos artefatos às nossas obras. Uma dica que eu dou para vocês que é muito interessante é o seguinte: previamente juntem todas as obras que vocês querem expor e salvem numa pastinha. Eu criei uma pasta chamada Art Steps e coloquei aqui videozinho de ameba, vídeo de feijão brotando, vídeo sobre a queda do Muro de Berlim, fotos aqui que as crianças tiraram, quadros famosos e 3 pontos guiados que eu gravei. Depois eu vou mostrar para vocês. Gravei no computador mesmo, tá? Verbos em inglês, verbos em espanhol, todo o material que você quer expor, você coloca numa pastinha. Por quê? Porque aqui, ó, você tem os seus artefatos, as imagens, os vídeos, os objetos 3D e os textos. Depois nós vamos falar de objetos 3D também. Então vamos começar pela imagem, tá? Eu quero que a pessoa entre e logo aqui nessa primeira paredezinha tem uma imagem da Mona Lisa. O que eu faço? Simplesmente eu clico aqui, não arrasta, tá, pessoal? Você vai botar o mouse aqui para dentro e ele vai posicionar a tua Mona Lisa, ó. Pronto, tá ali. Ó, se eu quiser aumentar, se eu quiser... Lembram aqui os controles?
Se eu quiser girar, tá tudo aqui em cima. Ó. Se eu quiser colocar uma moldura de quadro nela, ó, coloquei a moldurinha. Beleza. Já aqui atrás, nesse outra parede, eu quero colocar um Van Gogh. Vou colocar um Van Gogh aqui. E aí vocês simplesmente vão colocando, tá? Olha aqui, ó. Clarice Lispector. Colocar um quadro da Clarice aqui, que fez 100 anos agora recentemente, tá? Vamos aqui pro meio da nossa, olha aqui, ó, nessa parte do meio, eu já vou colocar essa que as crianças fizeram. E agora eu vou adicionar uma imagem para vocês entenderem como é que eu faço essa adição e o texto que vai aparecer quando eu clicar na imagem, por exemplo. Então eu tenho aqui um banco de imagens que eu posso pesquisar, por exemplo, nuvem. Então ele vai me dar uma série de nuvens com imagens de fonte livre para usar, ou eu posso escolher de um arquivo, ou até de um link, né? Então ele diz aqui, ó, selecione a imagem, e eu vou pegar lá daquela minha pastinha, por exemplo, aqui, uma imagem de cartografia. Aí ele carrega a minha imagem, eu dou um título aqui, chamado cartografia, e uma descrição. Por quê? Porque é importante, quando ela vai ser uma imagem interativa, posso clicar, vai aparecer um box dizendo que cartografia é a ciência dos mapas. Muito resumidamente. Eu poderia botar um áudio ou não, um áudio dizendo, olha, cartografia é isso, 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 eu posso gravar um áudio para isso, mas por enquanto eu vou salvar. Já temos a nossa cartografia aqui, eu vou colocar a cartografia aqui. Nossa, a cartografia ficou muito grande, como é que eu resolvo isso? Simplesmente eu pego a escala, tá? E aí eu diminuo nessa direção. Tudo bem. Aí vou mover, vou colocar ela sempre no eixo do meio, tá, pessoal? Aqui, e tá tudo certo. Nessa outra parede, eu quero colocar esse cavalo que a gurizada desenhou, que ficou muito legal. E do lado dele, vou colocar essa foto da Segunda Guerra Mundial. Aí eu tenho mais coisas no museu em aberto aqui que eu posso utilizar. Essa parede aqui, por exemplo, mas aqui eu não quero colocar imagem, quero colocar um vídeo. Então eu vou colocar esse videozinho das sementes germinando. E aí eu quero aumentar a escala dele, né? Eu quero que ele fique maior. Olha que legal, tá? Aí vou mover e deixar bem centralizado. E ele já está aparecendo ali como ele vai ser lá na exposição, tá? Naquela parede do fundo, eu quero colocar mais um vídeo. Então eu vou adicionar um vídeo, pegar do arquivo e vou selecionar aqui na minha pastinha, onde eu guardei todos os meus vídeos. Tá? E eu quero esse da ameba se mexendo. Vou abrir a ameba e aqui eu posso colar, se eu já preparei o texto, né? A ameba é um ser blá 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 blá. E salvei. A ameba veio para cá, o que eu faço? Coloco ela aqui. Pronto, está colocado aí o videozinho da ameba. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Bom, objetos 3D. O que são objetos 3D? Você pode adicionar uma série de objetos 3D que você encontra por aí pesquisando nos sites que tem o 3D, as imagens, né, gratuitas, ou você pode usar aqui mesmo do Artsteps. Eles têm um banco de objetos 3D muito legal. Então, por exemplo, eu baixei já previamente do banco deles uma pedra. Vou clicar na pedra e eu posso colocar aqui. Tá? Deixa eu aumentar a escala dessa minha pedra e vou fazer a rotação dela no eixo horizontal. Eu tinha entortado um pouquinho, beleza. Tá? E aí eu quero mexer esta pedra, eu quero deixar essa pedra aqui no canto. No outro canto eu vou colocar uma árvore. Coloco aqui minha árvore e, claro, eu quero ela um pouco maior, porque afinal de contas ela não pode ser menor que a minha pedra. Olha que legal. Nossa, a pedra ficou voando, não pode, né? Então vamos consertar. Ó, vou fazer a rotação dela e aí eu vou mover nesse eixo aqui, entrando um pouquinho no chão. Perfeito! Olha ali que legal. Agora sim a pedrinha está no local. Buenas, gente. Como é que eu coloco um objeto 3D? Como é que eu acho um objeto 3D? Eu venho aqui, adicionar objeto,
E escolho, eu posso carregar, se eu achei na internet um objeto 3D no formato que eles permitem, eu posso buscar o arquivo. Olha aqui os formatos, ó, GLB, GLTF, OBJ, tá? São os formatos que eu aceito. Ou então eu vou no recurso Poly API, tá? Que aí eu posso, sei lá, vamos aqui, ó, Bicycle. E aí por que eu botei Bicycle? Porque muitos arquivos, a grande maioria deles é feito no exterior. Então eu uso o nome inglês. Aí você usa ali o tradutor do Google para achar lá a sua bicicleta, bicycle, aí qualquer coisa que você quiser. Bicicleta, boto uma pequena descrição para ele deixar eu salvar e aí eu clico em Save. Muito bem, já tenho a minha bicicleta 3D aqui e eu quero que ela fique encostada aqui nesse muro, logo na entrada da minha exposição do meu museu. Olha que bonitinha, tá? Coloquei a bicicleta ali, tá encostadinha, beleza, certo? Poderia fazer alguma ação, tocar uma música, alguma coisa quando eu clicasse nela, mas não é o caso agora. Bom, vamos supor que já está tudo ok, coloquei todas as artes que eu quero. Eu poderia criar textos também, pessoal. Olha aqui, eu tenho um texto aqui que eu fiz em letra branca, que eu posso fazer o quê? Clicar nele e colocar esse texto aqui. Então ele fica ali bem, né? As coisas poderiam estar melhores se os brasileiros fossem mais empáticos com seus semelhantes. É inadmissível que tenhamos ainda em 2020 situações como fome, pobreza extrema e falta de condições básicas de saúde. Esse é o texto que eu fiz e eu coloquei nessa parede. Vamos dizer que está ok a minha exposição. Eu poderia já salvar e publicar. E aí publicando, escolho a capa da minha exibição, mas antes vamos dar um preview aqui como é que ficou. Lembram que eu coloquei aquele sinal de início bem aqui na frente? Ó? Então ele me colocou aqui bem na frente do museu. Como é que eu me mexo? Clicando aqui nos pezinhos ou usando as setas para andar, né? Então eu vou clicar com os pezinhos ali dentro do museu. Eu estou aqui na área central de exibição. Vou andar para cá. A nossa Mona Lisa está para cá. Olha ela aqui, ó. Tá? Eu vou clicar aqui e vou virar de frente para ela. Olha com a moldura que a gente colocou. Quando eu clico na Mona Lisa, o que aparece? Opa, abri um quadrinho. Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda. Eu tinha gravado, até esqueci que eu tinha gravado um texto para a Mona Lisa. Então, ela tem um texto ali. Olha que legal. Veja como é importante pré-visualizar. Um pedaço da nossa árvore ficou para dentro. Lembrem que eu estou trabalhando com 3D, então eu tenho que observar se a árvore realmente ficou toda para fora. Eu coloquei um pedaço do galho aqui, não tem problema, depois eu vou lá e conserto isso. Olha aqui o nosso Van Gogh, tá? Vamos andar por aqui. O desenho da moçada aqui, ó, que legal. O cavalinho ali do outro lado. E eu quero ver aqueles dois lá que se mexem. Vamos lá para o fundo do museu. Olha os vídeos aqui, que legal. O nosso vídeo, deixa eu me posicionar primeiro aqui. E aí vou virar para cá. O vídeo do feijão brotando. Aqui eu poderia ter feito toda uma descrição do feijão brotando, colocar um áudio, não foi o caso, não fiz isso. E aqui o vídeo da ameba. Posso chegar bem perto aqui e olhar o vídeo da ameba mexendo. Olha que legal. Imagine as possibilidades dentro da tua escola, aí, do teu projeto, da tua empresa, de apresentar alguma coisa de forma virtual. Vou sair daqui. Para finalizar, primeira coisa, deixa eu consertar a minha árvore aqui. Então eu vou rodar a minha árvorezinha aqui. Eu acho que agora eu tirei toda a minha árvore de dentro da exposição. Tirei, beleza. Tá, o que eu quero agora? Fazer aquela visita guiada. Então eu vou aqui planejar uma visita guiada. O que ele me pede? Adicionar um ponto de guia. Então eu vou adicionar um ponto de guia. E eu vou dizer que esse é o ponto 1. Sejam bem-vindos ao Museu Prof. TV. É visível sim. Áudio eu posso deixar sem áudio se eu botar um texto grande, ou eu posso gravar um áudio para esse primeiro ponto. Eu tenho um áudio aqui. Vou pegar do meu arquivo, vou lá na minha pastinha e eu tenho aqui o ponto 1, ó, gravação. Abrir, é isso aí, eu fiz uma gravação para cada um dos 3 pontos. Vocês podem fazer 10, 12, 15 pontos lá dentro. E agora vem a parte mais legal, olha só, é um tripézinho que eu coloco aqui. E olha que legal, vocês estão vendo aqui, é uma câmera que está dizendo para onde ele está olhando.
esse tripé. É literalmente um tripézinho, olha ele ali, ó. Tá? Ele está olhando para cá. Então o que eu vou fazer? Eu quero que quando a pessoa comece automaticamente no tour guiado, ele esteja olhando para a porta. Olha que legal. E eu posso inclusive dizer que essa vista vai ser mais para cima ou mais para baixo. Vou deixar o ponto 1 bem aqui. Beleza, tá? Ponto 1 está aqui o tripézinho. Ponto 2, vou adicionar outro ponto. Ponto 2. Outro áudio, e o áudio, claro, vai ser o áudio que eu chamei de ponto 2. Aqui está. Não vou tocar agora para vocês, para guardar um certo suspense, né? Vamos guardar o segredo. Mesma coisa, ó, outro tripézinho bonitinho. Eu vou botar já esse segundo ponto no meio do corredor. Mas eu não quero que ele fique olhando para a ameba. Eu vou dar uma visão dele para o outro lado. Então, beleza, eu coloquei aqui o segundo ponto no meio do corredor central, olhando para a minha esquerda. E eu vou criar um terceiro ponto agora, que é o ponto 3, e vou pegar o áudio do ponto 3, que eu, por acaso, nomeei áudio do ponto 3. Aqui. Só que esse aqui, pessoal, eu quero colocar bem de frente à Mona Lisa. Então, eu vou colocar ele aqui, deixa eu botar mover, de frente à Mona Lisa. Só que, o que acontece? Eu estou olhando para a parede. Não, eu vou rotar isso aqui, vou virar para cá, e eu quero que quando as pessoas cheguem nesse ponto, elas enxerguem exatamente isso aqui, ó, tá? E olha que legal, ele vai dando para vocês todo o traçado por onde anda a minha exposição, tá? Vamos ver como é que ficou isso aqui? Vou ligar a visualização. Então eu já tenho aqui o meu espaço da exposição, estou exatamente onde eu estava, mas olha que legal, apareceram controles aqui, ó, que me diz começar o guia, o tour guiado, voltar o ponto anterior e ver qual é o guia total. Eu tenho 3 pontos, tá? Outro detalhe importante que eu não tinha falado para vocês, eu tenho um mapinha aqui da exposição e onde é que eu estou. Então vamos ver como é que fica isso aqui em full screen. Vamos ampliar a tela toda e aí eu vou dar play aqui no nosso tour guiado. Ó, chegamos no... Eu poderia colocar na parede alguma coisa. Ó, não estou mexendo em nada, ele está indo sozinho, foi lá para o meio, virou para a esquerda. Agora ele deve ir lá para a Mona Lisa. Ó, se posicionou, olha que legal. A qualquer momento eu posso dar um pause e aí interagir com as obras, olhando uma narração da própria obra. Aquela narração anterior era eu falando. Olha que legal. Só que já vimos. Perfeito? Então é isso. Agora vou voltar lá para terminar o nosso trabalho. E aqui eu tenho publique a sua exposição. O que eu faço aqui? Ó? Eu tenho a capa da exposição que as pessoas vão ver lá no guia, porque essa exposição vai ficar pública, né, para todo mundo que quiser assistir. Eu vou pegar uma capa. E como é que eu faço essa capa? Eu posso pegar uma capa de qualquer lugar da minha exposição. Então vamos aqui, eu vou entrar na minha exposição e vamos dizer que eu queira de capa, e vai ser uma exposição dos trabalhos da minha turma, os trabalhos de educação infantil. Então eu estou em pé aqui, ele vai capturar uma imagem do local onde eu estou em pé olhando. Ó, eu acho que ficou legal isso aqui, vou usar essa capa. E aí eu vou editar as informações. Vou colocar aqui, trabalhos finais da turma 32. Eu vou colocar fechamento do ano em artes da turma 32 do Colégio Prof. TV. Ponto. Eu digo umas categorias aqui, é arte digital, são pinturas, é arte 3D, áudio que eu quero tocar durante a exposição nenhum e vou salvar. Não preciso salvar, ele foi sendo salvo automaticamente, e aí eu vou em publicar. E aí quando eu clico em publicar, tá tudo ok. Qual é o link que eu mando para as pessoas? Eu venho aqui na visualização, e é este link aqui com a palavra view que eu envio para as pessoas. Então eu vou copiar esse link aqui, posso usar um encurtador
e vou colar aqui numa guia anônima para vocês terem uma ideia de o que acontece quando a pessoa recebe e abre esse link. E aí a pessoa vai abrir o seu espaço de exposição aqui, os trabalhos finais da turma 32, com todas as informações suas, das suas exibições, né? Vão poder comentar, você vai poder saber quantas pessoas já visualizaram, elas vão poder curtir, compartilhar o link, ou seja, uma série de informações. E você vai para o catálogo geral das exibições, das exposições do Art Steps. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí embaixo nos comentários um outro tipo de aplicativo que vocês queiram, um tutorial que a gente vai buscar e transformar em realidade aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.